Bem-vindos ao canal da Firecoder no YouTube. No final do vídeo, temos um presente para você. Te aguardo lá. Linhas, números, símbolos. Se a gente para para pensar, tudo isso forma uma linguagem muito, mas muito poderosa. Não é uma língua que a gente fala, claro, mas é uma que literalmente constrói o nosso mundo. E como vamos descobrir juntos aqui, é uma linguagem com uma precisão tão grande que ela é capaz de salvar vidas. Pode parecer um pouco de exagero, né? Mas essa é a nossa pergunta central hoje. Como é que um monte de traços num papel, num projeto, se transforma na primeira linha de defesa numa emergência? Para a gente entender isso, a gente precisa primeiro decifrar como essa linguagem realmente funciona. Então, vamos lá. É importante não pensar no desenho técnico como uma forma de arte, mas sim como uma linguagem universal de verdade. Tipo o português ou o inglês, sabe? Ele tem regras, tem uma gramática, um vocabulário próprio que precisa ser seguido à risca. Tudo isso para que a comunicação seja simplesmente perfeita. E aqui está o ponto-chave. No mundo da engenharia, da construção, num errinho de comunicação, sei lá, uma linha com uma espessura um pouco errada, isso pode causar um desastre. Não existe espaço para ambiguidade, para eu acho que era isso. A clareza não é só uma opção, ela é uma necessidade absoluta. E para escrever nessa linguagem, os projetistas usam ferramentas bem específicas. O mais curioso é que até os instrumentos mais básicos são padronizados. Tudo isso para garantir aquela clareza que a gente está falando. Olha que interessante, até um simples lápis é todo codificado. Essa escala de dureza do grafite, de 9H a 6B, não é um detalhe para artistas não, é um código. Um projetista vai usar um traço mais duro e fino para uma linha de construção e um mais macio e escuro para os contornos principais. Isso cria uma hierarquia visual que a gente consegue entender na hora, só de bater o olho no desenho. Aí vêm os esquadros e as réguas, que vão muito além de só fazer linhas retas. Eles são os guardiões da integridade geométrica do projeto. Um ângulo de 90 graus tem que ter exatamente 90 graus. Essa precisão toda é o alicerce sobre o qual edifícios inteiros são construídos com segurança. Ok, agora vamos sair um pouco das ferramentas para entrar num dos conceitos mais importantes de todos, a escala. Afinal, como é que um prédio gigantesco cabe numa folha de papel? E o mais importante, como a equipe lá na obra vai saber o tamanho real de cada parede, de cada viga? A escala é a regra de ouro. É ela que faz essa tradução matemática, que conecta o que está no papel com o que vai existir na realidade. Sem entender a escala, um projeto é só um desenho bonito. Com ela, ele vira um mapa, um guia preciso para a construção. E existem basicamente duas formas de representar essa relação. A escala numérica é bem direta. 1 para 50, por exemplo, significa que cada centímetro no desenho são 50 centímetros na vida real. Simples. Agora, a escala gráfica, essa é uma sacada genial. É aquela reguinha que já vem desenhada no projeto. Se o desenho for ampliado ou reduzido numa cópia, a escala gráfica muda de tamanho junto, mantendo a proporção sempre correta. Isso é fundamental para a legibilidade em campo, especialmente num projeto de segurança contra incêndio, garantindo que a distância até um hidrante, por exemplo, seja sempre clara, sem nenhuma chance de erro. Bom, até agora a gente falou bastante sobre a gramática do desenho. Mas agora a gente vai ver como essa linguagem, quando é usada do jeito certo, se transforma num verdadeiro escudo de proteção. É aqui que a teoria se encontra com a aplicação mais crítica de todas. E neste ponto, a ideia fica bem clara. A precisão toda que a gente está conversando não serve só para garantir que uma parede fique reta. Ela serve para garantir que, numa emergência, essa mesma parede resista ao fogo, protegendo quem estiver do outro lado. E agora a gente entra no campo da engenharia de segurança contra incêndio. Nessa área, cada linha, cada símbolo, cada númerozinho num desenho técnico pode ser a diferença entre uma evacuação tranquila e segura e uma verdadeira catástrofe. O objetivo número 1 de um projeto de segurança contra incêndio é exatamente esse que está na tela: garantir que a estrutura não venha abaixo. É, na verdade, uma corrida contra o relógio, para dar tempo das pessoas saírem e das equipes de emergência poderem trabalhar com segurança. Para atingir esse objetivo, o projeto detalha uma série de sistemas. A gente vê aqui as rotas de fuga bem definidas, a localização exata de extintores dos sprinklers, mas, além do que a gente vê, o projeto também especifica coisas invisíveis, como a resistência ao fogo das paredes e das portas e a compartimentação, que impede que a fumaça se espalhe.
Tudo isso definido por essa linguagem super precisa do desenho técnico. E essa comunicação tão vital não é feita de qualquer jeito, não. Ela é toda governada por normas técnicas bem rigorosas que são obrigatórias. São padrões que transformam boas intenções em requisitos legais de segurança. Normas como a NBR 1443 ou as instruções técnicas dos bombeiros são a lei dessa linguagem. Elas dizem o que precisa ser feito para garantir a segurança, determinando, por exemplo, por quantos minutos uma viga de metal tem que aguentar o calor de um incêndio. É um nível de detalhe impressionante. E como é que essas normas definem o que é preciso? Um dos conceitos principais é a tal da carga de incêndio. Basicamente, é um cálculo da quantidade de material que pode pegar fogo num lugar. Pensa só, um escritório cheio de papel e madeira ter uma carga de incêndio muito maior que um estacionamento de concreto. E por isso, as exigências de segurança para esse escritório vão ser muito, mas muito mais rigorosas. E aqui a gente fecha o círculo. A clareza da linguagem do projetista, o uso correto da escala, a espessura certinha do traço, tudo isso junto garante que a rota de fuga, o sprinkler e a parede corta-fogo sejam construídos exatamente como foram planejados. A precisão no desenho se transforma em proteção no mundo real. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? O desenho técnico e as normas de segurança são como uma infraestrutura invisível que nos protege o tempo todo. Fica a pergunta no ar. Que outros códigos e padrões que a gente nem percebe no dia a dia estão agora mesmo, em silêncio, garantindo a nossa segurança? Olá, amigos! Temos um presente para você. Você pode ser o sorteado e ganhar uma licença do software ZWCAD inteiramente de graça. Siga o nosso canal e acompanhe nossos vídeos. O sorteio será quando chegarmos a 1000 inscritos. Até a próxima!